Olá a todos! É um prazer ter vocês aqui novamente em nosso canal. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada reveladora em busca do conhecimento sobre os melhores e mais seguros investimentos para iniciantes. Investir pode parecer assustador no começo, mas podem ficar tranquilos. Estamos aqui para desmistificar esse universo e ajudar a todos a conquistar o sucesso financeiro. Investir vai além de apenas multiplicar dinheiro. É semear o futuro, regando com conhecimento, disciplina e determinação. Seja você um novato nessa jornada ou alguém com experiência, sempre há algo novo para aprender, oportunidades para explorar e metas para alcançar. Então, preparem-se para mergulhar neste fascinante universo, onde cada decisão pode moldar seu destino financeiro. Descobriremos juntos as melhores e mais seguras maneiras de ingressar no mundo dos investimentos, visando sempre a construção da liberdade financeira. Lembrem-se, o conhecimento é a chave que abre portas para um futuro próspero e abundante. Aqui, vocês encontrarão não apenas informações, mas também inspiração e apoio para trilhar o caminho em direção aos seus objetivos financeiros. Sem mais demora, vamos começar esta jornada de aprendizado e crescimento juntos. Estou ansiosa para compartilhar com vocês tudo o que aprendi sobre os melhores investimentos para iniciantes. Vamos lá! Mas antes de começarmos, peço que deixem aquele like generoso e se inscrevam no canal. Dessa forma você ajuda o canal a crescer e faz com que o YouTube leve este conteúdo para mais pessoas. Conforme aprendido no primeiro vídeo do canal, sobre as lições contidas no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Devemos guardar sempre uma parte de nossos ganhos para garantir um futuro confortável para nós e nossa família. Ainda que sua renda não seja alta, ainda que receba apenas um salário mínimo. Parte de seus ganhos devem ser guardados para lhe gerar renda. Pois agora passaremos a falar sobre como fazer esse dinheiro guardado render da melhor forma. Talvez o maior medo do investidor iniciante seja perder parte considerável do seu patrimônio que guardou com tanto carinho. Por isso devemos pensar em formas mais seguras de investimento. E conforme vamos adquirindo mais conhecimento e experiência, podemos nos aventurar em investimentos um pouco mais arriscados. Cabe ressaltar que quase sempre o risco da aplicação está intimamente ligado ao retorno. Portanto, investimentos mais seguros tendem a ter como retorno um lucro menor que investimentos mais arriscados. Mas às vezes essa lógica não se confirma e podemos ter maiores resultados mesmo aplicando de forma segura. Primeiramente devemos ter em mente que o dinheiro que vamos investir precisa de tempo adequado para que possa nos render bons frutos. Por isso o pensamento de longo prazo deve ser considerado. Mas sabemos que percalços imprevistos podem acontecer a qualquer momento. Portanto, é recomendável que o primeiro valor a ser investido deve ser o que chamamos de reserva de emergência, que é apenas um valor que deve estar disponível para saque a qualquer momento, sem interferir no nosso investimento de longo prazo. Imagine que você precisa de um montante imediato para utilizar em uma cirurgia, o reparo de um veículo ou cobrir qualquer outro gasto emergencial. Este valor deve estar disponível para uso imediato. Neste caso, faremos uso da reserva de emergência, evitando assim a necessidade de mexer em um investimento de longo prazo em momento que não seja adequado, como por exemplo em tempos de baixa do mercado, suportando assim um prejuízo desnecessário. E com opções mais conservadoras para a reserva de emergência podemos utilizar CDB de liquidez diária, que podem ser encontrados em praticamente todos os bancos. Basta fazer uma consulta na parte de investimento, renda fixa, liquidez diária. Sendo recomendável que este investimento tenha como retorno ao menos 100% do CDI. Mas afinal, o que é CDI? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário e é um título emitido pelos bancos para realizar empréstimos entre si no mercado interbancário. Ele serve como referência para diversas operações financeiras, incluindo investimentos de renda fixa. A taxa de CDI é determinada pelo Banco Central com base na taxa Selic, que por sua vez é considerada a taxa básica de juros do país. Dessa forma, o CDI serve como um indicador importante para os investidores, pois acompanhar seu desempenho é fundamental para avaliar a rentabilidade de diversas aplicações financeiras. Quanto maior o CDI, maior tende a ser a rentabilidade desses investimentos atrelados a ele. Agora que já temos um bom valor de reserva de emergência para uso em situações inesperadas, podemos tratar do investimento para longo prazo. E não podemos deixar de mencionar o mais tradicional de todos:
A poupança. A poupança é frequentemente a porta de entrada para muitas pessoas no mundo dos investimentos. Sua popularidade advém de sua simplicidade e acessibilidade, sendo oferecida por praticamente todas as instituições financeiras. Uma das principais vantagens da poupança é sua liquidez imediata. Isso significa que você pode acessar seu dinheiro a qualquer momento. A poupança também apresenta desvantagens, sendo a principal delas a baixa rentabilidade. Sua forma de cálculo, que combina uma taxa de juros fixa anual com a taxa referencial, TR, historicamente resulta em retornos inferiores a outras modalidades de investimento, especialmente em momentos de juros baixos. Apesar de tradicional e acessível, a poupança não é recomendada para investimentos de longo prazo devido ao seu baixo rendimento. Frequentemente, seu retorno fica aquém da inflação. Assim, ao longo do tempo, o patrimônio investido pode diminuir em vez de crescer. Atualmente, a poupança oferece um rendimento médio de pouco mais de 6% ao ano, enquanto a renda fixa apresenta um rendimento médio de 11% ao ano. Portanto, é possível obter quase o dobro de rendimento na renda fixa. Renda fixa. Veremos por que este investimento é o mais indicado para o investidor iniciante. Na renda fixa, o rendimento é fixo ou pré-determinado, o que significa que você geralmente obtém lucros sem contabilizar perdas, exceto por algumas peculiaridades que serão abordadas mais adiante. Como exemplos dos principais investimentos em renda fixa podemos citar os seguintes: Tesouro Direto, CDB, Certificado de Depósito Bancário, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. O Tesouro Direto é uma opção de renda fixa do governo federal, acessível a todos os perfis de investidores, tornando-se uma das modalidades mais democráticas do mercado financeiro. Existem diferentes tipos de títulos disponíveis no Tesouro Direto, cada um com características específicas para atender às diversas necessidades dos investidores. O Tesouro Selic é vinculado à taxa básica de juros, garantindo baixo risco e liquidez diária. É possível resgatar o valor aplicado no mesmo dia, desde que solicitado até às 13 horas. Caso contrário, ocorrerá no próximo dia útil. Outra vantagem é que no caso do Tesouro Selic, não há aplicação da marcação a mercado, pois ele é resgatado pelo valor de face na data de vencimento. Isso quer dizer que o investidor receberá de volta o montante inicial, somado aos juros acumulados durante o período de aplicação, sem se preocupar com as flutuações do mercado financeiro ao longo do tempo. Assim, não há preocupação com as variações de preço do título no mercado secundário, como em outros títulos públicos. Então, o que é essa marcação a mercado que não se aplica ao Tesouro Selic? A marcação a mercado é um conceito que avalia ativos e instrumentos financeiros com base nos preços de mercado atuais. Em investimentos de renda fixa, como títulos públicos, ela influencia o valor desses ativos no mercado secundário, quando são negociados entre investidores. No Tesouro Direto, a marcação a mercado pode influenciar seus valores antes do vencimento. Isso acontece porque, embora sejam investimentos de renda fixa, os preços desses títulos podem flutuar conforme mudanças na taxa de juros, expectativas econômicas, oferta e demanda, entre outros fatores. Se a taxa de juros aumenta, os títulos de renda fixa, com taxas mais baixas, se tornam menos atrativos. Isso pode levar a uma queda do valor no mercado secundário, refletindo uma marcação a mercado negativa. Da mesma forma, se a taxa de juros cair, os títulos se valorizam, podendo resultar aumento de seu valor. A marcação a mercado afeta principalmente os investidores que desejam vender seus títulos antes do vencimento. Para quem mantém até o vencimento, ela geralmente não é relevante, pois receberão o valor de face do título, independentemente das flutuações no mercado secundário. Já o Tesouro IPCA está atrelado à variação do índice de preços ao consumidor amplo, sendo uma opção interessante para proteger o investimento contra a inflação. Esses títulos oferecem uma rentabilidade composta por uma taxa fixa definida na compra, mais a variação do IPCA. Isso protege contra a perda de poder de compra do dinheiro. É uma boa escolha para garantir retorno real a longo prazo, sendo adequados para objetivos como aposentadoria, compra de imóveis ou educação dos filhos, entre outros. O Tesouro Prefixado oferece uma taxa de juros fixa, garantindo a previsibilidade dos rendimentos ao longo do tempo, sendo ideal para investidores que buscam saber exatamente quanto irá receber no vencimento. Isso oferece uma previsibilidade importante para quem busca planejar seus investimentos a médio e longo prazo.
Esses títulos são adequados para períodos em que se espera uma queda da taxa de juros, pois o investidor pode garantir uma rentabilidade mais alta do que a oferecida por títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, por exemplo. No entanto, é importante ressaltar que, se a taxa de juros subir, a rentabilidade do Tesouro pré-fixado pode ficar abaixo das taxas de mercado. Assim como os demais títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Prefixado também possui liquidez diária, permitindo ao investidor resgatar seu dinheiro a qualquer momento, desde que respeite o prazo mínimo de aplicação estabelecido. CDB. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título de renda fixa emitido por bancos para captar recursos. Funciona como um empréstimo do investidor para a instituição financeira, que em troca oferece uma remuneração, podendo ser pré ou pós-fixada. Geralmente, proporciona rendimentos superiores ao Tesouro Direto. No CDB pré-fixado, a taxa de rendimento é definida na aplicação e mantida constante durante o investimento. No CDB pós-fixado, a remuneração está vinculada a um indicador, como o CDI, sendo comum encontrar títulos que pagam uma porcentagem do CDI. A liquidez do CDB pode variar conforme o prazo de vencimento do título, que pode ser curto, médio ou de longo prazo. Alguns possibilitam resgate antecipado, mas é crucial verificar as condições e penalidades envolvidas. LCI e LCA. LCI significa Letra de Crédito Imobiliário, enquanto LCA significa Letra de Crédito do Agronegócio. Ambos são títulos emitidos por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário, no caso da LCI, ou o agronegócio, no caso da LCA. Uma das principais vantagens desses investimentos é a isenção de imposto de renda, o que os torna atrativos para quem busca rentabilidade líquida superior a outras opções de renda fixa. Mesmo com a isenção do imposto de renda, o rendimento total da aplicação deve ser avaliado, pois muitos bancos oferecem CDB com rendimento total melhor que os do LCI e LCA. As principais diferenças entre LCI e LCA estão nos setores financiados, imobiliário ou agronegócio, e nos ativos que respaldam esses títulos. Para o investidor, essas distinções geralmente não são significativas, pois ambos oferecem segurança e rentabilidade semelhantes. Por falar em imposto de renda, é bom saber como se dá a tributação para as aplicações em renda fixa. De forma resumida, devemos saber que quanto mais tempo o dinheiro permanece aplicado, menor será a incidência do imposto. Para aplicações de até 6 meses, a tributação é de 22,5%. Para aplicações de 6 meses a 1 ano, o imposto cai para 20%. Se o investimento for de 1 a 2 anos, será tributado 17,5%. Para aplicações com prazo superior a 2 anos, a tributação é de 15%. Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada com o objetivo de proteger os investidores em caso de quebra ou intervenção de instituições financeiras associadas. Ele funciona como um mecanismo de segurança, oferecendo garantias sobre os valores aplicados. O principal papel do FGC é ressarcir os investidores em até um determinado limite, caso a instituição financeira em que eles tenham investido venha a enfrentar problemas de solvência. Esse limite é definido pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Atualmente o valor máximo coberto pelo FGC é de 250 mil por CPF ou CNPJ em cada conglomerado financeiro. Esse limite é válido para a soma de produtos cobertos pelo FGC que o investidor tem em determinado conglomerado. Por exemplo, se o investidor tiver 200 mil na conta corrente e 200 mil em CDB, e o banco entrar em intervenção, o valor coberto será de 250 mil. Este é o limite total por instituição, e não por produto. O conceito de conglomerado se refere a instituições que fazem parte do mesmo grupo financeiro. Se alguém tiver 150 mil em um CDB do Banco X por meio de uma corretora e outros 200 mil em CDB do mesmo Banco X, adquiridos por outra corretora, só terá direito a receber 250 mil do FGC. A cada 4 anos, há um limite de cobertura de R$ 1 milhão por CPF ou CNPJ. É importante ressaltar que todos os investimentos citados neste vídeo estão cobertos pela proteção do FGC, dando uma maior tranquilidade para o investidor fazer suas aplicações. Nossa jornada pelos principais investimentos para o iniciante nos proporcionou uma valiosa compreensão de cada título. É crucial manter em mente que a diversificação é essencial para uma carteira de investimento saudável.
Assim, optar por uma variedade de aplicações, ainda que na área de renda fixa, é uma estratégia inteligente. Por fim, se ainda não o fizeram, convido-os a deixar seu like e se inscreverem no canal. Dessa forma, vocês estarão sempre atualizados com nossos novos vídeos e continuarão a aprender e se inspirar em nossa jornada de desenvolvimento pessoal e financeiro. Que este conhecimento recém-adquirido seja o impulso que você precisa para dar os primeiros passos em direção à independência financeira e realização de seus sonhos. Lembre-se: o futuro financeiro é moldado pelas escolhas que fazemos hoje. Até o próximo vídeo.